No último episódio, testemunhamos a ascensão de Imhotep e a ousadia de Snefru, que pavimentaram o caminho para a era de ouro da arquitetura egípcia. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que viria a seguir. Em um planalto desolado, às margens do Nilo, 3 faraós ergueriam monumentos que desafiariam não apenas a engenharia, mas a própria compreensão humana. 3 montanhas artificiais, construídas para tocar os céus e abrigar a eternidade, um testemunho silencioso de um poder quase divino. Hoje adentraremos o coração de Gizé, o epicentro do poder e da fé do Império Antigo. Desvendaremos os segredos da Grande Pirâmide de Quéops, a guardiã enigmática de Khephren, e a joia de Miquerinos. Como foram construídas, quais mistérios ainda guardam, e o que elas realmente representavam para um povo que via a morte como um portal para a vida eterna, e seus faraós como deuses vivos. Prepare-se para uma jornada ao ápice da ambição faraônica. Esta é a saga das Grandes Pirâmides de Gizé. Quéops e a Grande Pirâmide, a Montanha dos Deuses. Após as lições de Snefru, seu pai, o faraó Quéops ascendeu ao trono com uma visão sem precedentes: construir a maior pirâmide que o mundo já vira. Não seria apenas um túmulo, mas um monumento à sua divindade, um farol para a eternidade, visível de qualquer ponto do Egito. O local escolhido foi o Planalto de Gizé, uma elevação natural de calcário, estrategicamente posicionada e com uma base rochosa sólida, perfeita para suportar o peso colossal que estava por vir. Era o lugar onde o céu e a terra se encontravam, o berço de uma nova maravilha. A construção da Grande Pirâmide de Quéops é um enigma que desafia a compreensão moderna. Estima-se que 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, foram extraídos, transportados e posicionados com uma precisão milimétrica. Não eram escravos, mas sim trabalhadores qualificados, engenheiros, artesãos e camponeses, mobilizados em um esforço nacional durante a cheia do Nilo. O recém-descoberto Diário de Merer, um papiro de 4.500 anos, revela detalhes fascinantes sobre o transporte de calcário de Tura, a 18 quilômetros de Gizé, por meio de barcos e canais, até um porto construído próximo ao canteiro de obras. Uma logística impressionante, digna de um império. Mas como esses blocos gigantescos foram elevados a mais de 140 metros de altura? As teorias variam, mas a mais aceita envolve um engenhoso sistema de rampas retas, espirais ou até mesmo internas, que permitiam arrastar os blocos até os níveis superiores. Experimentos modernos sugerem que a areia molhada sob os trenós reduzia o atrito em até 50%, facilitando o transporte. A precisão do alinhamento da pirâmide com os pontos cardeais e a quase perfeição de seus ângulos demonstram um conhecimento avançado de astronomia e matemática, uma prova da genialidade dos antigos egípcios, que transformaram a pedra bruta em um símbolo de ordem cósmica. O interior da Grande Pirâmide é tão fascinante quanto o seu exterior. Um labirinto de corredores, câmaras e passagens secretas, projetado para proteger o corpo do faraó e seus tesouros, e para guiar sua alma na jornada para o além. A Câmara do Rei, com seu sarcófago de granito, e a Câmara da Rainha, com seu propósito ainda debatido, são testemunhos da complexidade da estrutura. E em 2017, a tecnologia de demografia revelou um grande vazio acima da Grande Galeria, um espaço de 30 metros de comprimento cuja função ainda é um mistério. Seria uma câmara secreta, um mecanismo de alívio de peso, ou algo ainda mais enigmático? A Grande Pirâmide continua a sussurrar seus segredos, desafiando nossa compreensão e alimentando nossa imaginação. Khephren, Miquerinos e a Esfinge, guardiões da eternidade. Após a monumental obra de Quéops, seu filho Khephren ascendeu ao trono com a ambição de deixar sua própria marca na paisagem de Gizé. Sua pirâmide, embora ligeiramente menor que a de seu pai, foi construída em um terreno mais elevado, criando a ilusão de que é a mais alta das 3. Originalmente com 143,5 metros de altura, ela ainda ostenta parte de seu revestimento original de calcário polido no topo, um vislumbre de como todas as pirâmides brilhavam sob o sol egípcio, como joias incrustadas no deserto. O complexo de Khephren era igualmente grandioso, com um templo mortuário, um templo do vale e uma calçada processional, todos interligados em um plano arquitetônico que refletia a ordem cósmica. Mas a maior contribuição de Khephren para o complexo de Gizé é, sem dúvida, a Grande Esfinge, uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana, esculpida diretamente de uma formação rochosa natural.
Com 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, ela é a maior estátua monolítica do mundo. Acredita-se que seu rosto seja o do próprio Khephren, um guardião silencioso e eterno de seu complexo funerário e de todo o planalto de Gizeh. A esfinge não é apenas uma obra de arte, é um símbolo de poder, sabedoria e proteção, um ser que observa o nascer do sol há milênios, guardando os segredos dos faraós e do tempo. Sua presença imponente adiciona uma camada de mistério e reverência a todo o local, um lembrete constante da divindade dos reis. A última das grandes pirâmides de Gizeh pertenceu ao faraó Miquerinos, filho de Khephren. Embora menor em escala, com 65 metros de altura, sua pirâmide se destaca pela escolha de materiais nobres. Seu revestimento inferior foi feito de granito rosa de Assuã, um material muito mais duro e difícil de trabalhar do que o calcário. Isso demonstra não apenas a riqueza, mas também a persistência e a busca pela excelência, mesmo que em uma escala mais modesta. A pirâmide de Miquerinos marca o fim da era das pirâmides gigantescas. Os faraós posteriores, enfrentando custos crescentes e uma mudança nas prioridades religiosas e políticas, construiriam pirâmides menores e com materiais de menor qualidade, refletindo um declínio gradual do poder centralizado e o início de um novo capítulo na história egípcia. O complexo de Gizeh, em sua totalidade, não era apenas um cemitério de faraós, mas um centro religioso e econômico vibrante, uma cidade dos mortos que espelhava a dos vivos. Incluía templos mortuários para o culto do faraó, calçadas processuais, pirâmides menores para as rainhas e mastabas para os nobres e altos funcionários, todos interligados em um plano cuidadosamente elaborado que refletia a cosmologia egípcia e a crença inabalável na vida após a morte. Cada pedra, cada estrutura, era um elo na corrente da eternidade, um esforço coletivo para garantir a passagem do faraó para o reino dos deuses, e com ele, a prosperidade e a ordem para todo o Egito. Um legado que transcendeu o tempo, e que ainda hoje nos convida a desvendar seus mistérios. As grandes pirâmides de Gizeh marcaram o ápice do Império Antigo, mas também o início de seu lento declínio. Os custos exorbitantes, a centralização excessiva do poder e as mudanças nas crenças religiosas começaram a corroer as fundações desse império milenar. No próximo episódio de Império Antigo do Egito, o coração de Gizeh, exploraremos os últimos suspiros de uma era gloriosa. O que levou ao fim do Império Egípcio Antigo, como o poder dos faraós foi desafiado, e o que surgiu das cinzas dessa grandiosa civilização. A história de um império não é apenas sobre sua ascensão, mas também sobre sua queda. Não perca o próximo capítulo desta saga, onde desvendaremos os fatores que levaram ao fim de uma das maiores civilizações da história. Os segredos do declínio aguardam, e eles são tão intrigantes quanto os de sua glória. Se você foi cativado pela grandiosidade e pelos mistérios das pirâmides de Gizeh, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos episódios, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Sua jornada pela história está apenas começando, e há muito mais a ser descoberto nas areias do tempo. Deixe nos comentários qual mistério das pirâmides mais te intriga, ou qual teoria sobre sua construção você acredita ser a mais plausível. Até a próxima, e que os guardiões de Gizeh continuem a nos inspirar com seus segredos milenares.